Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Sensatez em Foco. Meu nome é Ronan e o convidado de hoje é o Enio, empresário, advogado e proprietário do novo clube de tiro que está sendo aberto na cidade de Agudos, São Paulo. Enio, o que te motivou a trazer um clube de tiro para nossa querida Agudos? Ô Ronan, boa tarde, né, para todos aí. O que me fez vir para cá foi, eu acho que a maneira como eu fui tratado pela cidade, pela administração da cidade. Nós já tive a oportunidade de montar outras empresas de advogando, né, e no meu trabalho levar empresas para cidades e implementar em cidades. E a gente percebe que nem toda cidade ela é receptiva com empreendimento. Agudos eu já conhecia de outros empreendimentos que eu trouxe para cá. Sempre foi uma cidade que me tratou muito bem, tratou quem quis vir para cá muito bem. Que legal. Então foi por isso que eu escolhi Agudos. Que legal. Isso nos deixa muito felizes. Nós ficamos muito felizes como agudenses quando um novo empreendimento vem para cá. É a garantia de novos empregos, de uma nova filosofia. Enio, no meu ponto de vista, não existe uma forma melhor de conhecermos algo do que pesquisar sobre o passado, sobre a história desse algo. Qual é a história da arma? A história da arma é um negócio muito longo, mas eu acho que o interessante que a gente podia falar aqui, mostrar para as pessoas, foi por que ela foi criada. Qual era o intuito das armas, né? O intuito das armas foi caçar, foi se defender, foi atacar também, óbvio, mas foi para isso. Agora, a arma de fogo, o surgimento da arma de fogo, ela surgiu da necessidade, não sei se vocês conhecem, mas a história que eu conheço da arma, ela vem do arco longo. O arco longo era um arco de flecha usado, era considerado à época o mais eficiente. E esse arco conseguia fazer disparos a longa distância de flechas, né, poderosas e tal, e os caras usavam esse negócio na guerra. Então os exércitos tinham lá os seus arqueiros, não era a única, mas era uma das armas mais importantes dos combates da época. Então só que o arco longo, ele necessitava de uma força considerável do arqueiro para armar o arco. Eu não vou dizer aqui números para não correr o risco de depois alguém me contestar e falar, você errou. Provavelmente, né? Sim, mas sim. Algo comparado a um atleta, né? O cara precisava fazer tanta força para armar o arco, para soltar essa flecha, que ele precisava ser um guerreiro treinado, um atleta, um cara com muita força física. Preparado para executar. Preparado. Então, o surgimento da arma de fogo adveio da necessidade de que você tivesse soldados que não precisassem ter tanto preparo físico. Ou seja, a arma de fogo, desde da sua concepção lá atrás, ela foi feita para quê? Para que o homem que não tinha uma compreensão física avantajada, que não tinha um preparo físico, que não era um atleta, conseguisse participar de um combate de igual para igual. Então a arma de fogo, ela, por sua natureza, ela é um equiparador, na minha opinião, um equiparador de forças. Uma mulher de 50 quilos armada é páreo para um homem de 150 tranquilamente. Foi por isso que ela foi criada e até hoje essa é a realidade. Muito interessante. Entende? Muito interessante. Se você está chegando agora, por favor, assista o link que está aqui na tela de um vídeo onde eu explico o motivo pelo qual foi criado este canal. Se não, aproveite mais desta maravilhosa entrevista. E, sem sombra de dúvida, boa parte da população que não tem um contato com armamentos, com armas de fogo, tendem a ter um pouco de receio. Nós podemos dizer que o seu clube de tiro é completamente seguro? Ronan, é assim, é claro que seria não seria sensato da minha parte, né? Seria uma insensatez eu dizer para você que a atividade não tem risco. A atividade é uma atividade de risco. Então, qual é o nosso papel? O meu papel, e essa foi a preocupação número 1 do nosso empreendimento, foi a que mais me consumiu e a que eu mais fiz esforços, foi para que fosse o mais seguro possível.
para toda a população agudense é 100% seguro, porque o prédio foi feito para que, de maneira nenhuma, um disparo pudesse ser feito de maneira a que o projétil saísse de dentro das dependências do prédio. E ele não vai sair de dentro das dependências do prédio. A arquitetura foi toda trabalhada para isso. Perfeito. Agora, claro, né, para nós atiradores que estamos lá, não basta o prédio, né? É preciso também o conhecimento, é preciso o treinamento, é preciso seguir rigorosamente as regras de segurança que são impostas pela atividade, e assim como outras atividades também de risco, né? O cara que veleja tem o risco. Sem dúvida. O cara que pratica o esporte de automobilismo tem os seus riscos. Também. O cara que pratica o ciclismo, eu também sou ciclista, pratico mountain bike, é muito arriscado. Por incrível que pareça, é um dos esportes que mais tem óbitos, é o ciclismo. Verdade, não conhecia esses dados, esses números. Se você olhar, né? Eu estou de fora, eu não consigo imaginar agora que você está falando. Pois é, porque eu não sei te explicar por quê, mas um automobilismo onde o cara anda a mais de 300 por hora se morre, mas eu não tenho aqui dados, né, para dizer para você, mas assim, é infinitamente mais seguro do que andar de bicicleta. Olha isso. Talvez exatamente porque se preocupe mais com as regras de segurança. Então, o importante é que a gente tome os cuidados e as cautelas. O nosso clube, um dos pilares todo mundo que já me ligou aqui da região, que entrou em contato com o Enio lá para perguntar como é que eu faço para ir para o clube, eu sempre falo, nós temos 3 pilares. O primeiro, e que eu não tem de jeito nenhum nós vamos ter tergiversações, é segurança. Que legal, Enio. Desculpa a resposta tão extensa, mas eu acho importante porque deve ser uma preocupação de muita gente. É importantíssimo. Boa parte, inclusive de familiares meus, tendem a questionar: poxa, será que vai ser seguro? Será que não corre o risco de um projétil sair de dentro das dependências do clube de tiro e acabar atingindo uma casa, alguém que esteja passando próximo? Você esteve lá? Estive, sim. Qual foi a impressão que você teve? Maravilhosa. Eu vou explicar para quem é daqui da cidade como é que o projeto arquitetônico foi feito, de repente as pessoas se sintam mais seguras. Primeiro, o nosso para-bala, que é onde você tem, né, a trajetória final do projétil, né, você, depois de disparado, ele vai ter que chegar em algum lugar. Ele vai chegar aonde lá no nosso clube? Ele vai chegar num barranco de terra. Por que um barranco de terra? Porque a terra é a maneira mais eficiente de você dispersar a energia de um projétil. Num barranco como o meu lá, você pode dar tiro com equipamentos antiaéreos que ele não é capaz de atravessar o meu barranco. Então nenhum calibre existente, disponível e indisponível para um atirador, passa pelo meu barranco. Que legal. Ponto. E depois, se você quiser, eu te explico tecnicamente por quê, né? Mas, além do barranco, nós temos atrás do atirador blocos cimentícios recheados de concreto. Aos lados, as duas laterais, blocos cimentícios recheados de concreto. Em cima da cabeça, laje de concreto. Na frente, uma viga de concreto revestida com madeira para que o tiro não bata e volte, né, algum fragmento no atirador, que deve estar de óculos de proteção para caso alguma coisa possa voltar ainda, ou expelido da arma e tal. Então existem regras. Mas para aquele cara que está lá fora, tem jeito de o atirador, mesmo no momento de vacilo, sem querer dar um tiro numa direção que não é a direção do barranco? Não vai sair de lá de dentro, porque toda a estrutura foi feita para isso. Foi a sensação que eu tive. Tá. Simulando ali, quando estive lá, foi a sensação que eu tive. Seria realmente impossível que isso ocorresse. Com certeza. O tiro ao alvo, ou esse esporte, não é um esporte para todas as classes sociais. Eu estou correto nessa minha visão? Não está. E eu vou te explicar por quê. Talvez tenha gente que discorde de mim, mas eu vou argumentar, tá? Primeiro, não é um esporte barato olhando à primeira vista. Eu concordo, não é mesmo.
olhando à primeira vista. Mas existem outras opções dentro do esporte que o tornam viável para quem gosta, né? É lógico, como qualquer esporte, né? Talvez o futebol seja tão popular porque basta a pessoa joga num campinho de terra descalço. Ok, não é esse o caso. É verdade. Obviamente não é esse o caso. Mas, vamos lá. Você tem o céu, tendo lá um limite, o céu, né, onde você pode gastar fortunas para ter equipamentos, etc, etc, etc. E não é disso que nós vamos querer falar, que nós vamos falar. Eu vou falar. Se você me permite, seria uma analogia a ser usada com o ciclismo, que é algo mais próximo? Sim! Que eu percebo que existem ciclistas que pagam 20 mil reais ou mais numa roda de uma bicicleta e você pode ter uma bicicleta simples para praticar o seu esporte? Seria uma analogia? Eu até ia dizer para você que sim primeiro, mas agora eu vou dizer para você que não. Não. Porque, como ciclista, eu te digo o seguinte, as bicicletas mais caras, ela tem um porquê de ser mais cara. Eu, na experiência que eu tive levando iniciantes, muitas vezes a gente tinha um grupo grande, um grupo grande de ciclistas de Bauru, eu conheço, venho sempre pedalando aqui para Agudos, e a gente sempre ajudou o iniciante. Eu muitas vezes saí para andar com iniciantes para ensinar, e a gente percebe que a bicicleta mais barata, ela quebra muito na trilha, por exemplo. Quebra mesmo. Não suporta. Ela não suporta. O armamento não é bem assim. O armamento, existem categorias onde você tem armamentos com valores mais legais, que dá para utilizar sem... Você não vai ter defeito do equipamento, você não vai ter problema com o equipamento. Talvez, né, um equipamento mais sofisticado te dê uma condição de competir em alto nível de uma maneira melhor, porque a mira, porque a concepção da arma, tá, tudo bem, mas não ao ponto do ciclismo. Então, deixa eu te falar, vamos voltar aqui. Ok. Pensando no básico, quanto você gastaria para no básico? Primeiro, eu lembro as pessoas que o tiro esportivo, eu comecei assim, gosto pra caramba até hoje, e tenho mais de, eu não vou ficar aqui falando de quantidade, mas eu tenho mais de uma espingarda de pressão. Olha que legal. A espingarda de pressão, o chumbinho que o pessoal, né, chama, eu tenho uma espingarda de chumbinho. Uma espingarda de chumbinho hoje não tá barato, nada tá barato, né? Mas assim, você consegue uma usada por valores muito legais. E as antigas são muito boas. Eu adoro atirar de chumbinho. Então vamos fazer uma conta aqui bem... Precisa de quê para atirar com chumbinho? De nada. É verdade. Nenhuma autorização. Nenhuma autorização. Para comprar basta ser maior de idade, né? É verdade. Você não precisa de... Graças a Deus a gente não tem a insanidade de exigir documentações e regulamentações para um chumbinho. Eu não gostaria nem de dar ideia, mas sabe? Porque aqui é incrível como o pessoal gosta de pegar as coisas e atrapalhar, né? Mas o chumbinho, lá no nosso clube, inclusive, nós vamos abrir o espaço para quem quiser. Que legal. Você quer ir com seu filho lá, quer ver como é que é? Você tem uma carabina de pressão? Vai lá. Lá é controlado, você já vai sentir o clima, vai entender como é que nós somos preocupados com a segurança. Pode ser uma coisa bacana de você fazer com o seu menino, com a sua menina. Eu tenho 2 meninas, minhas meninas adoram atirar de espingarda de chumbinho, elas não conseguem nem, né? Ainda é aquele negócio mais... enfim. Mas é interessante. A espingardinha de pressão, atirar na latinha, sabe? Atirar no alvo. Existem campeonatos, existem campeonatos seríssimos de espingarda de pressão. Olha isso. Eu tenho uma e quando eu estou no meu nível de estresse máximo, eu pego para poder atirar lá no quintal de casa, eu consigo me aliviar de uma forma indescritível. Indescritível. É um momento de concentração, você precisa acertar o alvo e você consegue se desligar. Para mim é um momento de relaxar e conseguir tirar aquele monte de pensamento que está na cabeça, as preocupações do dia a dia. Eu faço muito isso. É algo muito gostoso para mim. Eu faço muito. No meu escritório, lá no escritório de advocacia, eu tenho uma espingarda de pressão guardada. Tem mais de uma até lá hoje, mas eu sempre tenho uma pelo menos. E no final do dia, às vezes eu punha lá, tem um barracão lá no fundo, ela põe uma latinha lá no fundo e ficava lá brincando. Eu também gosto muito. Mas agora vamos falar da arma de fogo. A arma de fogo hoje, se você, dependendo do caminho que você quiser, as licenças não são baratas, não são mesmo, mas hoje, graças a Deus, nós temos 10 anos de validade
para documentação, que ajuda, né, no custo. Mas você consegue comprar, por exemplo, uma carabina 22 por preços muito legais, e a munição da 22, ela nem é viável você recarregar, você tem máquina de recarga. Pelo preço, tem um preço convidativo. Que legal. Andou dando uma subidinha aí, mas tem ainda um preço convidativo. Você consegue, depois de ter feito Vou fazer um chute aqui, ó. Depois de um pouco de paciência com o tempo, mas para começar no esporte com uma carabina de 22, você vai fazer aí inicial um investimento na casa de uns R$4.000. Total. Documento, para começar. E esse R$4.000, depois você só vai gastar munição, que também aí dá menos se você comprar munição em uma quantidade nos blisters maiores e tal, na faixa hoje, né, não tem que dar a data, né, não vou dar porque vai sair depois do vídeo, mas muda muito, mas na faixa menos de R$1 por disparo, menos de R$1. De uma munição nova. Nossa, comprada um valor super acessível. Não é ruim, tá? A carabina 22 custa hoje perto do que custa uma carabina de pressão boa. Não imaginava. É isso. Então dá pra... uma carabina nacional? Nacional. As munições também são nacionais? Sim, agora tem bastante gente trazendo importada a preços bons, né? Com qualidade? Com qualidade. Tem algum pessoal que tem aí. Eu ainda não experimentei, eu sou um cara meio, sabe, meio conservadorzão, e eu gosto de fazer recarga, eu gosto de fazer experiência, então eu ainda não usei. Mas assim que eu usar, a gente vai conversar sobre isso aí. Que legal, que legal. Eu sei que um dos seus projetos para o clube é que você tem um curso de operador de pistola, para que as pessoas tirem um pouco desse receio do que é uma pistola. Você poderia nos dar mais detalhe desse curso? Sim, na verdade, Ronan, é mais do que um curso, é uma filosofia mesmo do negócio. Porque o que acontece é o seguinte, eu além de ser advogado, né, ser um empresário, eu sou instrutor de armamento e tiro. A gente tem outros instrutores, gente muito gabaritada que vai estar ajudando aqui. Eu não vou dar o nome dos caras ainda, mas nós temos pessoal que faz treinamento para a Polícia Militar, dos grupos especiais da Polícia Militar que vai estar com a gente, pessoal da rodoviária, pessoal da Polícia Civil. Então, assim, nós temos um projeto de ter vários instrutores aí à disposição, sentando, bolando treinamentos. Por quê? Porque eu penso, a concepção do meu clube, ela foi feita da seguinte maneira. Eu entendo que nós precisamos ter conhecimento sobre o treco. Então, assim, nós temos a arma de fogo no Brasil, não faz parte mais da nossa cultura, ela se perdeu. A gente já teve, sim, né, uma outra visão sobre a arma de fogo, mas em 20 anos conseguiram destruir tudo e quase colocar tudo ao chão. Então nós vamos ter que reconstruir. Então existe muita mentira, existe muito engano, existe muita falácia sobre o assunto. Então a ideia é, você quer entender o assunto? Você quer comprar uma arma ou não? Quer só entender o assunto? Nosso clube está lá para isso. Para que você ou qualquer pessoa que queira entender sobre este assunto possa ver com seus próprios olhos. Eu estava aqui, a gente estava conversando aqui em off sobre a verdade. O que está do meu lado, o que tem que estar do teu lado, do lado de qualquer pessoa durante a sua vida é a verdade. Então a verdade é o quê? A verdade é essa, você chega lá e vai ver o quê? O cara pode se capacitar para operar a pistola com segurança? Pode. A arma de fogo não mata ninguém. A arma é um objeto. O que mata, o que fere é o operador, é a pessoa que está de posse da arma. Então eu quero que a pessoa vá até lá e entenda que, cumprindo regras de segurança básicas, eu trabalho com 36 regras, mas eu digo para você que 3 básicas, se você seguir pro resto da sua vida, você nunca vai ter um acidente ou incidente com uma arma de fogo. Quais seriam essas 3 regras de segurança? Bom, vamos lá. Eu não estou falando que são só essas 3, tá? Okay. Que fique bem claro para depois o pessoal, os haters aí, não bater na gente. Mas é assim, se você basicamente seguir uma primeira regra de considerar sempre uma arma como carregada, você nunca vai dizer... Essa arma está descarregada. Por mais que você tenha acabado de verificar, considere ela sempre carregada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nunca aponte o cano da sua arma para você mesmo
para outras pessoas, nem para partes de você. Ou seja, aponte sempre a sua arma para um local seguro. E o terceiro, nunca ponha o dedo no gatilho, a não ser que você já esteja com a avisada pronta na iminência de fazer o disparo. Se você fizer essas 3 coisas, a chance de você ter um problema com a sua arma de fogo é mínima. Eu conheço gente experiente que evitou de acontecer uma tragédia na vida dele porque segue essas regras. Uma hora, quando você faz disso um hábito, né? Tudo é memória neuromuscular, não é? É verdade. Então, sim, se você faz essa memória neuromuscular sua, está o tempo todo trabalhando, você nunca vai fazer isso. E a hora que isso estiver bem enraizado em você, se tiver algum tipo de outro problema, uma falha mecânica, ou sei lá, né? O cara não vai estar apontado para lugar nenhum, a não ser para lugar seguro. Acabou. Que legal. Entende? Sim, faz todo sentido. Quando estive lá, eu senti muito a sua preocupação nos detalhes da construção do seu clube, em deixá-lo preparado para receber a família. Quais são os seus projetos para que nosso espectador entenda? Então, no caso, eu entendo assim, o clube de tiro, ele não pode ser um lugar do clube do bolinha, né? O clube, ele é um lugar de aprender e é um lugar de conviver, porque conviver faz parte. Eu acredito no seguinte, você aprende muito treinando na pista. Muito, é importante, memória neuromuscular, como eu acabei de te falar. Isso é importante. Conhecer, ler, se informar também é importante, mas o conversar e bater papo, tem muitos assuntos, eu sempre chamo de resenha, eu vou a clube de amigos, né? Sou sócio, né? E frequento outros clubes. Eu gosto muito dessa conversa, porque nessa conversa você para pensar numa troca de ideias, você aprende muito, para pensar em aspectos da sua vida e do ter arma, do se defender, do defender sua residência, do até que ponto você está disposto a chegar, e tudo isso em conversas ali, né? Ali sentado na cadeira, ali batendo papo, nessas amizades. E eu acho que também isso não é uma coisa para o homem, é para a família. Eu quero que lá as mulheres se sintam, se mulheres desejarem praticar, se sintam à vontade. Que legal. Não se sintam num clube do bolinha. Eu quero que, se as mulheres quiserem acompanhar os seus esposos e ficar lá, e que não queiram atirar, que elas queiram bater papo e ter a sua turma de amigas dentro do clube, é isso que eu espero, é isso que eu desejo, é esse o nosso intuito. Então, obviamente, como o clube é um lugar que foi feito para ser seguro o suficiente para isso, também quero que, se um frequentador quiser levar os seus filhos lá no clube, que ele também se sinta seguro e à vontade e com o clima para que essas crianças também estejam lá com a gente. É isso que a gente pretende. É um lugar de família, eu sou um cara de família, então a gente quer que as famílias estejam lá. Eu quero que a comunidade esteja com a gente. Muito legal isso, é muito legal esse trabalho seu de mudar essa filosofia. É natural que quem está de fora e já tem uma certa rejeição a esse mundo, tende a olhar uma pessoa como você, que gosta de arma, que tem empreendimentos nesse segmento, tende a olhar pessoas como você de uma forma um pouco com medo. O pouco que eu vi sobre você, um filho exemplar, um pai dedicado, um esposo amoroso. Fale um pouquinho mais de você para os nossos espectadores. Ronan, existe exatamente isso, né? A gente fala hoje, o tema é muito debatido, preconceito, né? Eu já sofri preconceito por outras coisas, por questões religiosas, né? Mas eu acho que nunca vi uma coisa como o armamento gera um preconceito muito grande. E o preconceito, ele vem da ignorância. A minha luta contra essa ignorância, trazendo o pessoal, trazendo a comunidade para conhecer o esporte, é exatamente para lutar contra isso também, tá?
para trazer conhecimento, mas para lutar contra isso, porque quem conhece não tem medo. Você tende a ter medo do que você não conhece. Então tá, eu tô botando minha cara aqui e eu vou mostrar o que é preconceito. No preconceito das pessoas, ele enxerga o quê? Aquele cara, né, tendente à violência, todo tatuado, todo tático, todo, né? A pessoa imagina que a gente vai sair de lá e está se preparando para uma guerra, está se preparando para sair de lá e a qualquer momento e ter um embate, uma violência e tal. Então, eu tô aqui, né? Meu nome é Enio Deoneri Prado, eu não me escondo, eu tenho 46 anos, sou pai de 2 meninas, venho de uma família onde meu pai é um cara um cara enorme, grandão, forte pra caramba, tal, sempre muito, mas a minha mãe é a líder da matilha. Olha que legal. Entende? Então assim, sou um cara que é acostumado a lavar louça desde criança com a minha mãe trabalhou fora a vida inteira. Então assim, nós não temos nada de machista, de sexista, nada disso, de todos esses estereótipos são colocados no atirador. Não sou elitista, que tem outro estereótipo colocado que a gente já conversou aqui sobre os valores. Então assim, nada disso é real, né? Pelo menos não para mim. Sim. Pode ser que as pessoas encontrem em outros lugares, tem muita gente, né? Você encontra aquele estereótipo que você procura. Pode ser, mas eu não conheço quase ninguém que pelo menos não pessoalmente, talvez na internet você veja um ou outro, mas assim, pessoalmente eu não conheço. Quando eu vou, por exemplo, né, fazendo uma propaganda aqui do meu amigo Kleber, do Fábio, pessoal lá de Birigui, né, o Boato também lá em Birigui, tem vários clubes, mas o Kleber que eu vou sempre, você chega lá, quem são os caras que estão lá? São pais, são filhos, são irmãos, são empresários, são caseiros, são mecânicos, sabe, é gente comum. Santa Cruz do Rio Pardo, conheço um pessoal lá super bacana. Mesma coisa, sempre o mesmo. Aquele cara que é teu pai ou teu tio, é uma pessoa comum, ao contrário do que parece para a grande maioria. Eu sou uma pessoa comum, como todos esses outros aí. Que legal, muito legal. Em off, você havia comentado sobre seus amigos, eu achei muito legal e eu acredito que seja bacana citarmos isso. Você tem uma vertente religiosa muito parecida com desse amigo seu de Birigui e ele comenta contigo que ele não atira em alvos humanoides. Eu achei isso fantástico. Você poderia falar um pouco mais sobre isso pra gente? Então, a pessoa acha que nós estamos indo lá, assim, lógico, nós vamos lá treinar para você criar uma memória neuromuscular, né? E você operar o equipamento, porque é um equipamento, é uma operação do equipamento. Então, você vai operar o equipamento da melhor forma possível. Esse é o nosso treino, é isso que a gente vai fazer lá, tal. Aí eu tenho um amigo, né? E aí a gente vai lá e um dia a gente conversando, ele falou, cara, eu não acho legal atirar no alvo humanoide. Alvo humanoide, para quem não conhece, aquele alvo tem uma silhueta de uma pessoa. E ele não atira, ele só atira em alvo redondo ou alvo que simulem animais. E ele falou para mim, eu não acho legal a gente mentalizar, desejar ou de alguma maneira imaginar, né, nos colocar... Vivenciar uma situação que poderia ser real. De atirar numa pessoa. Ele fala, eu não gosto disso, eu acho que isso não tem a ver com a minha índole, com a minha vontade. Então ele não atira em alvos humanoides, entende? Ele tenta não mentalizar isso. Eu acho que isso é bacana, porque explica bastante o que a gente às vezes está fazendo lá. Ninguém está lá para desejar matar uma pessoa. Ao contrário, eu estava comentando com você no meu canal no YouTube, eu fiz um vídeo falando sobre isso, falando sobre a responsabilidade. Eu, como advogado, já tive a oportunidade de trabalhando, conversar com pessoas que tiraram já a vida a trabalho, policiais, de um outro ser humano. E o cara tá lá, ele fez aquilo porque precisou, porque estava na legítima defesa dele. Ele não tem nenhuma dúvida de que ele tenha feito aquilo para salvar a própria vida ou a vida de outro. E aquilo ainda o assombra, entende? Assombra. Uma pessoa normal, que não é um psicopata, que não tem algum problema, não vai conviver com isso de uma maneira tranquila. Então é o que a gente está falando, né? A gente não tá lá para isso. Se precisar um dia para defender a sua família, você está preparado. Mas se você tem esse papo
Esse papo que nós estamos tendo aqui é o papo típico que a gente tem nas resenhas do clube. Que legal. Que eu quero muito ter aqui. Fantástico isso. Outro assunto que, na minha visão, seria muito legal você falar, e para mim, eu fiquei com isso gravado, aquela analogia que você fez de alguém pular dentro da tua casa para roubar um botijão de gás. Pois é. E você, ao invés de assustar essa pessoa, para que essa pessoa saia de dentro da tua casa, você toma uma decisão de tirar a vida dessa pessoa. Vamos lá, agora é polêmica na certa, né? Porque assim, o meu vídeo no YouTube que eu falei sobre esse assunto, porque foi um assunto que saiu da resenha de um dia lá no clube, e nossa, um monte de gente me criticou, atiradores aí me criticaram pra caramba, os canceladores de CPF, né? A gente fala caçador de gente. Vamos lá, vamos parar para ser racional. E por que você tem que ir no clube? Porque esse raciocínio, esse racionamento da situação, feito antes, ele é um treino. Entende, Ronaldo? O treino não é pegar a arma, apontar, pegar os fundamentos do tiro, aplicar. Não é só isso. O treinamento também envolve o seu lado psíquico. O treinamento envolve mental. Envolve o ênio mental. Então, vamos lá. Eu tenho que pensar antes nisso, de preferência, porque na situação você não tem tempo. Frações de segundo para tomar a decisão correta. Frações, literalmente pequeninas frações de segundo é que vão fazer parte da tua reação. Para você ter uma ideia, hoje eu vi um cara treinando hoje, né? O cara me mandou o vídeo, ele treinando o saque dele em 77 centésimos. Nossa, isso é muito rápido. É muito rápido. Ele sacou e disparou em 77 centésimos. Então, é muito rápido. Tá? Então, é nessa fração que você vai ter que ou até mais. Vai ter que pensar, talvez. Então, vamos lá. Eu tô lá na minha casa. Para pra pensar nisso, gente. Eu tô lá na minha casa. Pula um cara para roubar um botijão de gás. Aí o cara fala assim, eu vou dar um tiro nele. Você já parou para pensar na responsabilidade? Primeiro, olha, gente, por favor, preste atenção nisso que ele vai falar. Isso é fantástico. Primeiro, você tem um corpo, né, de uma pessoa no seu quintal, estirado no seu quintal, dentro da sua propriedade. Sua esposa, seus filhos provavelmente verão e saberão. Né? Como é que isso vai, o que isso vai acarretar na tua vida, né? Na sua convivência no seu lar e tal. Você vai ter, com certeza, os problemas jurídicos. Eu estou em legítima defesa. Gente, legítima defesa no Brasil não engloba defesa patrimonial, tá? Você me permite um linkzinho? Claro. Nós continuamos? Claro. Você estima, só porque quando nós falamos em dinheiro, às vezes as pessoas entendem melhor. Você estima que, se a pessoa fizer algo assim, impensado, e tiver que contratar um advogado, vai precisar de um defensor. Você estima que ela terá que gastar quanto com essa defesa? É difícil dizer, mas eu chutaria uns 40 mil a 50 mil. Entendem, pessoal, a importância do treinamento, de estar com a mente em paz para tomar uma decisão correta? Então você tem esse impacto financeiro. Você tem um impacto psicológico, porque você tirou a vida de um ser humano. Incalculável. E a tua família viu isso acontecer. Como eu já disse para você, nós temos, né, contato com policiais que tiveram que fazer isso profissionalmente, e os caras relatam o quanto é difícil conviver, às vezes. Mas não é porque o cara... Normalmente, o cara tá lá e... Bom, basta você ver quantos policiais são afastados por problemas psiquiátricos, psicológicos, por causa do seu trabalho. É uma quantidade muito grande, muito além do normal para qualquer outra profissão, sem querer entrar aqui no mérito da questão, né? Mas, enfim. E além disso, você ainda pode ter o impacto do crime, que é o seguinte: o cara que você alvejou, ele é do crime? Quem mais que ele conhece ou da família dele é do crime? Isso pode te trazer um impacto de você ter que mudar de cidade, por causa de vingança, e etc, etc. Então, assim, o que eu aconselho o cara a fazer? Numa conversa, a gente estivesse aqui tendo esse papo dentro do público. Qual seria a minha conclusão? A não ser que alguém tenha uma conclusão melhor para me dar. A minha conclusão é, deixa o cara levar o seu botijão de gás, cara. Sem sombra de dúvida. Você entendeu? Não vai dar um tiro num cara com um botijão de gás.
não é inteligente antes de mais nada. Acima de tudo, não há inteligência nenhuma nisso. É muito diferente de dizer, presta atenção para quem vai me criticar. É muito diferente de dizer de um cara que está salvando a vida da sua família, resguardando a integridade física dos seus familiares ou até de terceiros, tá? Isso a lei ampara e é outros 500, tá? Eu não estou falando disso, estou falando do botijão de gás, da bicicleta, coisas. Eu vou falar de um caso aqui, sem citar. Muita gente pode ter visto, mas é um caso emblemático. O cara, atirador esportivo, estava na sacada da sua casa, escutou o barulho de um marginal. Marginal furtando a sua moto na garagem. Ele conseguia ter uma boa visão do cara em cima da moto. E o cara estava arrastando a moto para fora. O portão entreaberto, aquele negócio. Aquela coisa. Ele pegou a arma dele e atirou nesse cara. Ele acaba de ser condenado. Por quê? Você quer me dizer que ele se autocondenou? Sim. Neste momento? Sim, porque o que ele fez? Ele, talvez, achando que estava protegido legalmente, ele não estava. Porque o que ele está fazendo não é legítima defesa. O que ele foi condenado. Meu Deus. Entende? Ele foi condenado. Porque ele alvejou um cara que estava apenas para a lei. Não quer dizer que eu concorde, hein? Não é isso, eu não concordo com nada. Eu só estou dizendo a real, a realidade é essa. A realidade é, a lei não vai te amparar se você evitar apenas um furto. Não havia ameaça nenhuma contra a sua vida ou de outra? Não. Muito bom. Certo? A medida protetiva, né? Da Lei Maria da Penha, né? Ela tem a sua importância, deve ter tido papel fundamental em vários momentos, mas contra um criminoso, contra um homem violento e que não... eu acho que o cara que não teme a lei, e isso acontece muito e tem... Infelizmente, sim. Você preferiria ter um papel dizendo que ele não pode chegar perto de você ou algo que realmente equiparasse a força de uma mulher franzina ou de um homem... Não há discussão em relação a isso. Entende? A gente poder entregar para uma mulher a possibilidade dela se defender de uma pessoa má. Esse assunto é polêmico pra caramba, porque assim, eu já vi gente muito boa, com bons argumentos, contestar o que eu acabei de dizer, porque dizer, poxa, a mulher ela é mais sentimental e tal, então o risco dessa arma ser usada até contra ela mesma tal, existe. Eu concordo com esse argumento, eu acho válido, um argumento muito válido, mas você não pode, por esse argumento, anular o direito de alguém defender a própria vida. Diante do que você explicou muito bem, é fácil adquirir uma arma de fogo? É fácil? Bandidada consegue rapidinho. Legalmente? Não, é fácil? Não. Então, essa é a questão. A arma de fogo nunca foi problema para quem quer usá-la para o mal. Nunca foi. Aliás, nós temos um vídeo icônico na internet, quem quiser procurar aí, o ministro da Justiça à época do Lula, Márcio Tomás Bastos, diz com todas as letras: o desarmamento não é para desarmar o bandido. O desarmamento nunca foi para desarmar bandido, porque não funciona. Quem não cumpre a lei não entrega a arma porque ela ficou ilegal. Ao contrário, né? É uma mentira dizer que a arma, e eu posso, né, a gente pode depois um dia falar mais sobre isso, mas é uma mentira dizer que a arma na mão do bandido teve origem legal. Quem fala isso deturpa dados. E é o que eu te falei, não vamos falar sobre isso agora porque o assunto ia se estender muito, talvez ficasse enfadonho pro seu público aí. Mas a arma de fogo na mão do bandido, a arma de fogo na mão do crime é fácil de conseguir. Agora, eu que quero ter uma arma legalizada, eu que quero ter uma arma da maneira correta, existem muitas barreiras. Inclusive algumas que eu não concordo, porque elas são até... elas têm um condão de preconceito até. Mas assim, hoje você precisa ter mais de 25 anos, você tem que passar... Então, você não pode... A idade já é um requisito, você tem que ter uma atividade remunerada lícita,
Quer dizer que o cara desempregado que queira renovar seu registro de arma, ele se tornou para o Estado um cara que não merece crédito, não merece credibilidade e que provavelmente vai virar um bandido porque está desempregado. Isso eu acho preconceituoso. Sem dúvida. Você tem que ter residência fixa. Você tem que passar por um teste psicotécnico seríssimo, não um testinho psicotécnico feito de qualquer jeito. Eu já fiz ele diversas vezes. Ele é bem severo, criterioso, severo, muito controlado, muito fiscalizado pela Polícia Federal. Feito por profissionais credenciados. Você tem que fazer um teste de tiro, um teste prático de manuseio, né, da arma de fogo, onde você tem que mostrar que você tem alguma habilidade para fazê-lo, né? O teste psicotécnico avalia coisas que eu acho assim de suma importância para quem vai ter arma de fogo, como a atenção, se você tem algum problema psiquiátrico, enfim, diversas coisas. Depois você vai ter que pagar uma guia de R$100, você vai ter que tirar todos os antecedentes criminais, não pode estar respondendo. Outra coisa, né? Enquanto a gente não tem prisão de político que rouba dinheiro de saúde, porque o dinheiro do cidadão, comete crimes de lesa pátria, porque ele só pode ser considerado culpado após o trânsito em última e nunca acontece instância para esses políticos, né? Aquele negócio que nunca acontece, e só lá ele vai ser considerado culpado para o atirador, para quem quer ter uma arma, responder a um inquérito, que é uma fase inquisitiva, já te impossibilita de ter uma arma de fogo. Então, assim, os critérios são muito, muito, muito rígidos, né? A gente costuma dizer o seguinte: quer casar com um cara que tem a idoneidade comprovada, casa com um CAC, casa com um atirador esportivo, porque a idoneidade dele tem que ser comprovada e recomprovada ao extremo. É uma forma bacana de saber se alguém com uma boa índole. Então, também, né? Aí o pessoal fala de quantidade e tal. Eu acho todos essas polêmicas completamente sem pé nem cabeça, porque elas partem do princípio de que a arma transforma o cara numa pessoa má. E isso é a maior besteira do mundo. A arma é um objeto como qualquer outro. A pessoa, né, o Estado criou um monte de regras, o cara que tem acesso a essa arma passou por diversos filtros, e se ele fizer uma besteira com essa arma, eu acho que ele tem que ser responsabilizado e pronto, acabou. Responsabilizado severamente. Os próprios números mostram isso, não mostram? A maioria dos homicídios são cometidos com que arma? Nós não temos muitos dados no Brasil que tenham credibilidade nesse quesito, né? A gente esclarece pouquíssimos casos de homicídio. Então, qualquer número que se dê a respeito disso, está se falando em torno de 8%. 8% dos homicídios no Brasil, em média, são esclarecidos. Então, é muito pouco. Então, qualquer coisa que se fale disso é especulação. Então, mas uma coisa a gente percebe, é muito raro, mas raríssimo, alguém com a arma legalizada cometer um crime. Raríssimo. Mesmo com todo o enfoque, com toda a imprensa doida para aparecer esses casos, para que eles possam estampar nas primeiras páginas dos jornais, você ainda vê que eles são raros. Olha isso. Muito bom. Pessoal, eu acredito que com essa entrevista conseguimos responder a maioria das dúvidas. Caso tenha ficado alguma dúvida que você queira tirar com o Enio, por favor, deixe o seu comentário que ele responderá com todo carinho. Enio, eu só tenho a agradecer pelo seu tempo. Nós sabemos o quanto é apressada a sua vida. Então, muitíssimo obrigado por ceder esse tempo para gente. Eu que agradeço, cara, a oportunidade da gente se apresentar para o povo algodense, apresentar nossas ideias para o seu público, né, do seu canal, e me coloco à disposição para quando você quiser a gente volta aqui para conversar sobre esse ou outros assuntos, e espero que quem queira aprender um pouco mais, procure a gente lá no clube também, e nos canais aí nossos, na internet, no Facebook, Instagram, YouTube, onde mais, estamos lá. Que legal. Com a sua permissão, nós vamos colocar o link do canal do Enio, para que vocês possam conhecer mais sobre ele, uma pessoa fantástica, todos aqui adoraram ele. Obrigado pela sua audiência, até a próxima. Que bom que você chegou até aqui.
Não deixe de compartilhar com seus amigos, curtir, se inscrever no nosso canal. É uma excelente forma de você nos apoiar e continuar fazendo com que o nosso canal cresça. Obrigado e até a próxima.